Bom, Livaldo, hoje vai ser lançado o Plano Safra 2015-2016. A gente vai trazer dados agora para você que mostram essa movimentação do agronegócio no Piauí e o mais importante, como os recursos vão ser destinados a agricultores familiares, aos agricultores piauienses de uma forma geral que querem ser beneficiados, que devem ser beneficiados com esses recursos para o incremento dessa atividade que começa a ser muito importante. Vamos lá, Livaldo. Pois é, Nádia, o Plano Safra 2015-2016 prevê investimentos da rede bancária oficial, por exemplo, Banco do Nordeste, Caixa Econômica e Banco do Brasil, um total de 1,2 bilhão de reais, divididos para a agricultura familiar em torno de 400 milhões de reais e para o agronegócio de 800 milhões de reais. O agronegócio formado por grandes empreendimentos que atuam no campo. Agora, o impacto que isso pode ter na safra de grãos do próximo ano. Já há também uma espécie de projeção do governo do estado no plano que será lançado daqui a pouco no Palácio de Karnak. Vamos acompanhar. A safra foi de 3,4 milhões de toneladas. Com esse conjunto de medidas, o governo espera um incremento da produção de grãos em torno de 300 mil toneladas, ou seja, chegando aí perto de 3,7 milhões de toneladas. Agora, Nádia, o interessante desse plano é que o governo não é um plano especificamente com meios, mecanismos apenas do governo do estado. São ações integradas envolvendo órgãos federais, órgãos estaduais, do Sistema S, Senai, Sebrae, por exemplo, que tem uma atuação forte neste setor, e, claro, com a rede bancária oficial, especialmente o Banco do Nordeste, Caixa Econômica e o Banco do Brasil, que tem linhas de créditos direcionadas para o campo. Vamos conversar com o secretário de Desenvolvimento Rural, Francisco Lima, que daqui a pouco estará também nessa solenidade para o lançamento do Plano Safra do Piauí 2015-2016, que tem justamente esse objetivo que a Livaldo estava falando, né? Apoiar essas ações de custeio, investimentos para os produtores rurais do estado. Nós vamos conversar com o secretário a partir de agora e saber que você que está aí em todo o Piauí, né, que quer recuperar a sua produção agrícola, que quer investir no seu negócio, no agronegócio, que quer investir nessa fronteira importante agrícola que é a região sul do nosso estado. Secretário, bom dia. Como é que essas pessoas devem e vão ser beneficiadas e isso começa ainda esse ano? Bom dia, Nádia. Bom dia aos telespectadores. Bom dia, Livaldo. Bom dia. Pois é, o governo faz esse esforço aí em conjunto com os órgãos federais aqui no Piauí, o Sistema S, de apresentar à sociedade um volume de recursos que estão disponibilizados, não é, já para a safra deste ano. Então, a safra tem um calendário diferenciado. Ela começa aí em julho e vai até o final de junho do ano seguinte. Então, se houve um esforço aí de a gente planejar o que está sendo disponibilizado. O Piauí, conforme o Elivaldo já apresentou, vem apresentando aí um crescimento acima da média nacional e da média do Nordeste. Então, acredita-se que em pouco tempo, o Piauí, que hoje é o terceiro maior produtor de grãos e oleaginosa no Nordeste, deverá aí ser o segundo. Já está aí bem próximo do Maranhão, já tem uma área muito próxima e vai já encostar na Bahia, porque é um dos estados que tem mais áreas disponível nesse momento. E acredita-se que com essa questão, com essa ação estratégica de apoio à regularização fundiária, cuja lei foi aprovada na semana passada, isso dá mais segurança para os investidores. E também com os incentivos à agricultura familiar. Agora, secretário, os grandes, como o senhor falou, eles já têm mecanismos próprios, acesso à tecnologia, a capital, acesso a crédito. Agora, o grande gargalo para desenvolver o setor primário diz respeito exatamente à agricultura familiar, que depende do braço do Estado. Nesse sentido, o que prevê o plano, por exemplo, em relação à assistência técnica para a agricultura familiar e acesso ao crédito? Não, ele vai desde uma ação mais voltada para a distribuição de semente, né? Nós estamos saindo, se Deus quiser, aí de uma estiagem a ter semente na hora certa e na qualidade desejada, até, como já foi falado, a criar mecanismo de assistência técnica que facilite aos agricultores familiares a terem acesso ao crédito. O crédito existe, né? A presidenta Dilma tomou aí uma decisão acertada de aumentar em torno de 20% o volume de crédito disponibilizado. A questão de ter acesso ao crédito envolve também o endividamento de muitos produtores e muitos deles acabam não tendo condições de pagar esses empréstimos ou esse crédito que eles acabam sendo beneficiados. E como
fazer, que mecanismos o governo do estado, o governo federal dispõe, secretário, para fazer com que esses agricultores invistam, mas acabem tendo o seu retorno? Porque também a gente depende de uma série de questões. Aqui no Piauí nós temos essa questão da seca, que acaba modificando muito a vida das pessoas e das intempéries mesmo da natureza e do nosso clima. O problema do endividamento, ele vem de uma série de questões. Como disseste bem, além da estiagem, tem às vezes planos de crédito mal elaborado, às vezes tem. Então, nós precisamos cuidar de várias coisas. Normalmente, quem está na faixa menor não é o maior problema do endividamento. E houveram várias políticas que autorizaram a renegociação de dívida nos últimos anos. Então, isso também facilita em função da estiagem. Então, nós estamos trabalhando com isso, projetos bons, bem elaborado, chegando o crédito na hora, porque às vezes chega depois que já tem passado, com a semente na hora, com condições de fato do produtor ter acesso a esse recurso, não é? E estamos trabalhando no sentido de reestruturar tanto os órgãos de assistência técnica, como abrir chamadas públicas que garantam assistência técnica para alguns produtores e até também trabalhar essa questão do controle da aftosa, da legislação que agora está simplificando o acesso da agricultura familiar à agroindústria, tendo uma legislação que trata diferente os diferentes, que é no caso os agricultores familiares. Então, acho que isso é um conjunto de medidas que podem facilitar o acesso a esse agricultor. E a segurança de que vai ter o crédito, que vai ter assistência técnica, é isso que é importante. Ok, nós vamos acompanhar, daqui a pouco tem o lançamento do Plano Safra Estadual 2015-2016. Secretário, muito obrigada pela entrevista, um bom dia para o senhor. Bom dia, nós aqui agradecemos e convidamos as pessoas 11 horas no Palácio do Karnak. Elivaldo vai estar lá com certeza. Vamos ver, sim. Vamos à última de hoje, Elivaldo. Nádia, eu comecei falando sobre movimentação partidária para as eleições municipais e vou terminar também sobre o mesmo assunto, só que agora envolvendo o PT, o Partido dos Trabalhadores. Hoje, uma parte do partido, uma parte importante, diga-se de passagem, 2 vereadores, Dudu e Gilberto Paixão, hoje se reúnem para o lançamento de uma pré-candidatura de um aliado, não é de um pré-candidato do PT à Prefeitura de Teresina. Trata-se de um aliado e até causando uma certa surpresa, do PTC. O deputado Evaldo Gomes, do PTC, será hoje apresentado como pré-candidato com apoio deste segmento do PT, representado pelas tendências dos vereadores Dudu Borges e Gilberto Paixão. É claro que não é uma posição do Diretório Municipal do partido. Essa é uma situação para ser discutida depois, decidida depois. Mas, de certo modo, já representa uma sinalização de um segmento importante ligado ao Diretório Municipal do partido para as eleições municipais do próximo ano aqui na capital.